Bom dia, gente. Você que está visitando a gente, seja bem-vindo. Você que ainda não foi recebido, seja bem-vindo. A gente fica feliz de te receber e quer também compartilhar essa palavra, essa mensagem com você. A gente, como foi falado, tem trabalhado esse assunto da nossa confissão, tem falado de alguns aspectos que a gente julga importante iniciar e lembrar o nosso coração nesse momento. Então a gente iniciou há 2 cultos atrás falando da palavra de Deus e o que a nossa doutrina fala e entende da palavra de Deus, o quanto que ela é e representa para nós nessa caminhada como o centro da nossa força, o centro da nossa atenção. E a gente também lembrou ao nosso coração um pouco sobre a providência de Deus, onde sem ela nós nem estaríamos aqui, talvez nós nem tivéssemos acordado essa manhã. E a gente pôde meditar também um pouco sobre isso. E como foi falado, hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse capítulo 10 da Confissão de Fé de Westminster, da vocação eficaz. A gente vai falar sobre que os escolhidos, eles são escolhidos para viver. É muito bom a gente poder falar sobre algo que talvez se você já entende, já sabe, já ouviu, você sabe que você é um escolhido de Deus, você lembra muito bem do dia em que você ouviu a voz de Deus pela primeira vez falando ao seu coração. Você sabe o dia que não foi uma voz humana, não foi da parte da igreja, não foi alguém muito querido e não foi uma voz de um trovão no céu. Foi algo que aconteceu interiormente. Foi algo que foi lá no seu coração e que bateu e que desmontou você. Fez você perder as beiras, as estribeiras, você ficou simplesmente, Deus dará. Sim, mas também talvez você esteja aqui e ainda não tenha escutado a voz de Deus falando ao seu coração, chamando você por nome de filho. Mas essa palavra aqui de Jesus em João 6, ela nos traz uma reflexão muito importante, tanto para você que já ouviu a voz de Deus chamando você, verbalizando no seu interior com a palavra dele, aquilo ali fez sentido para você, mas tanto quanto você que ainda não ouviu. Você já ouviu falar sobre Jesus, talvez você já ouviu falar sobre a fé reformada, talvez você já ouviu falar de diversas coisas, mas você ainda não ouviu a voz de Deus Pai lhe chamando de filho. Essa palavra, ela pode gerar vida em você também, e assim é o que eu espero. Eu vou ler o texto e depois a gente vai orar. Eu peço para que você acompanhe. Você vai precisar usar um pouquinho sua Bíblia hoje, a gente vai ter a necessidade de ir a textos que trazem o assunto de modo paralelo também. Vai estar projetado, mas se você tiver com sua Bíblia, é importante você ver o texto que você lê todos os dias também, está lá na sua mão. Então Jesus, ele diz assim, João 6, do 44 ao 45, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Nesse mesmo capítulo, essa é a 3ª vez que Jesus está afirmando, e eu o ressuscitarei no último dia, aquele que o Pai trouxer a Jesus. Está escrito nos profetas, Jesus está lembrando aquilo que já foi escrito pelos profetas, e especificamente em Isaías, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim, Jesus. Esse vem a mim, é Jesus falando.
E esse é só um trecho de um capítulo que é um dos maiores de João, e é onde Jesus está fazendo vários sermões, mas com uma mesma ideia, e a gente vai meditar nesse trecho em específico sobre a vocação eficaz. Feche seus olhos, quero orar com você e pedir ao Senhor para que Ele nos conduza nesse momento aqui. Nosso querido e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque ao abrir a Tua palavra, só podemos, Senhor Deus, ter acesso à voz do Senhor, a aprender de Ti, porque o Senhor veio até nós. Não há ninguém aqui, Senhor Deus, que possa se levantar e dizer que buscou ao Senhor antes que o Senhor tenha buscado. E nós queremos confessar isso aqui diante do Senhor, e que esse tempo de mensagem, de reflexão, ele seja um tempo, na verdade, de confessarmos aquilo que é a Tua verdade. Seja um tempo, Senhor Deus, onde o Teu Espírito dobre os nossos joelhos, faça com que nossas línguas confessem que só Jesus é o Senhor, sobre as nossas vidas, nossas famílias e sobre tudo que nós temos e fazemos na nossa história, que é a história do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria começar afirmando isso aqui com você e você afirmando também junto comigo. Deus escolhe, chama, atrai e efetiva a salvação daqueles que são seus filhos. Você pode afirmar isso? Eu não vou afirmar não, quem vai afirmar agora é você. Vamos lá? 3, 2, 1. Essa é a afirmação básica que vai fechar para a gente tudo o que a gente está conversando sobre a vocação eficaz. Porque isso é uma ação que vem da parte de Deus. Eu queria começar pensando com você exatamente isso. Deus, Ele é inteiramente ativo e o ser humano é inteiramente passivo na salvação. Observa o que é que Jesus ele está afirmando àquelas pessoas que estavam murmurando no pé de ouvido de Jesus. Algumas pessoas estavam ali ouvindo um sermão que era um sermão muito diferente de tudo que eles já ouviram dos outros mestres, dos outros rabis da época. E agora Jesus está afirmando para eles que eles não tinham que ficar murmurando não. Porque ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus, em outras palavras, ele está afirmando que as pessoas não procuram a Deus por si sós. Eu e você não podemos afirmar isso, ninguém pode afirmar isso com veracidade. Ninguém pode procurar a Deus por si só. Porque existe uma cegueira espiritual e uma dureza do coração que elas são barreiras intransponíveis para o ser humano. E essas barreiras, elas são responsáveis pela visão que nós temos de Deus e a visão que nós temos a respeito de nós mesmos e a visão que nós temos dos outros. E a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre essa cegueira espiritual e essa dureza do coração. Porque pessoas cegas espiritualmente e duras de coração não veem Jesus como autoridade divina a quem devem se sujeitar. E era exatamente isso que estava acontecendo quando Jesus afirmou que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Porque eles estavam nesse mesmo momento afirmando: quem esse cara pensa que é? Eu sei de onde é que ele veio. Ele é filho de Maria e filho de José. E mora em Nazaré, que é uma terrinha de nada. Por que ele pode dizer que ele é o Filho de Deus enviado, que a gente tem que seguir a ele e aceitar ele como autoridade sobre nossa vida? E é exatamente aqui que eu quero começar a fazer um divisor de águas nessa mensagem com você. Aqui eu e você precisamos fazer uma escolha. Quanto de poder e capacidade vamos atribuir ao homem para superar os seus limites espirituais por conta do pecado,
para se relacionar com Deus amorosa e fielmente. Quanto que nós vamos atribuir ao homem? Sim, porque existem doutrinas que creem que o homem tem parte na busca por Deus. Algumas pessoas creem que o homem ele ainda tem livre-arbítrio. E ele pode escolher o bem quando ele bem quiser. Ele atribui a capacidade de decidir o seu destino espiritual, inclusive se ele será salvo da ira divina ou não. Sendo que esse pensamento, ele tem um problema seríssimo. Porque ele coloca o homem numa posição onde Deus está condicionado à vontade dele de crer, à vontade do homem de escolher a Deus. Deus ele não está 100% na posição de Deus. O homem ele é colocado numa parte dessa posição. E esse pensamento ele traz esse problema para a gente. Porque a gente vai ter que escolher, a gente vai ter que decidir se a gente concorda com a exclusividade, com a singularidade divina, em reger todas as coisas, inclusive de ter toda a responsabilidade de alcançar o coração humano, ou se Deus ele não existe, porque se Deus é Deus, ele não divide nada da divindade dele com ninguém. E esse é um problema que a gente precisa enfrentar quando nós estamos decidindo sobre a nossa vida cristã, sobre a nossa caminhada de deixar a nossa cegueira espiritual e a dureza do nosso coração. Exatamente, porque é a cegueira espiritual e a dureza do coração que nos faz enxergar de uma forma que Deus, não é a forma como Deus nos enxerga. Porque a forma como Deus nos enxerga, claramente, e nessa primeira afirmação a gente já pode perceber como é que Deus enxerga o ser humano, porque Ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Nós não podemos ir a Deus porque nós temos uma cegueira espiritual que nos impede de fazer isso. Porque é uma dureza no coração que nos impede de fazer isso. Nessa doutrina, a doutrina do livre-arbítrio, acredita-se que eu posso fazer o bem. E se eu faço o bem, Deus está comigo, eu me sinto bem também. Eu me sinto, de certa forma, no controle. Eu tenho também um pouco de controle da minha vida espiritual. Então eu tenho a capacidade e eu posso fazer com que a minha cegueira espiritual e a dureza do meu coração, ela diminua na medida que eu vou fazendo as coisas que eu sei que são as coisas boas de Deus. Só que como eu comecei afirmando, não há como crer nessa doutrina e concordar com a exclusividade e a singularidade divina. Ou Deus é o único capaz de vencer o pecado, tem o poder de vencer o pecado, ou não existe Deus. Ou você crê que o Senhor Deus é aquele que enviou um caminho único para a salvação, ou você está se colocando na posição junto com Deus. E se existem dois deuses, não existe um único Deus verdadeiro. Mas existe uma outra opção, e é nessa que nós cremos. É a de concordar que o ser humano caiu em uma depravação total, em um total estado de depravação e desacordo com Deus. Nessa posição, o homem apenas pode escolher a sua ruína eterna e a separação de Deus. O pecado não afetou em parte a existência humana. Ele não deixou com que uma parte, o homem tivesse algo de bom, de bem, para escolher a Deus, para deixar a sua cegueira. Não, ele deturpou toda a criação. Ele deturpou as suas escolhas.
ele deturpou a minha e a sua vontade e as nossas intenções. Nós não estamos falando aqui de escolhas pecaminosas que nos levam ao mal, mas de um mal que existe na humanidade e que leva ele necessariamente ao pecado. Eu e você não temos a mínima capacidade de fazer uma única coisa que nos leve a aproximar um pouco mais de Deus. Você que é uma pessoa bem disciplinada, que consegue fazer planos e planos de leitura da Bíblia. Tem uma pessoa lá no nosso grupo pequeno que a gente fica brincando, porque a gente compartilha a leitura bíblica num mesmo aplicativo, então a gente consegue ver o que é que o outro está lendo também. Quando ele marca alguma coisa, a marcação chega lá para a gente, a pessoa cria uma imagenzinha lá, bem bonitinha, né, com o texto bíblico e compartilha. Bem legal esse aplicativo. É bom que a gente vê que o povo está lendo a Bíblia. Mas toda semana ela está lendo Bíblia, assim, isso é um plano aqui, na outra semana já é um outro plano. Assim, meu amigo, quando eu olho no meu, está faltando 24 dias para colocar em dia. Eu disse, rapaz, eu tenho que melhorar isso, meu Senhor, me ajuda, Senhor Deus. O fim de ano me complicou todo. Mas a gente não pode olhar para essas coisas e enxergar nelas capacidade espiritual. A sua disposição para ler, orar e buscar as disciplinas espirituais, ela não pode ser entendida como algo que vem de você, porque senão você está se colocando numa posição onde você também é Deus. Você tem o controle sobre você. E a gente tem afirmado que Ele é o único capaz e poderoso sobre o pecado. E não há outro Deus verdadeiro, a não ser Deus. E Ele é o único capaz de fazer com que as nossas capacidades espirituais surjam e sejam exercidas. E quando a gente está falando sobre vocação eficaz, a gente está falando de que Jesus, Ele é o responsável, desde o dia em que Ele lhe escolheu, até o dia em que Ele lhe atraiu e efetivou a salvação. Então Deus, Ele é inteiramente ativo e nós somos inteiramente passivos. E isso envolve a sua vida e caminhada espiritual, a sua jornada aqui agora. Ou a eficácia da salvação está em Cristo, por sua palavra regeneradora, e seu Espírito agindo no interior do indivíduo, ou o indivíduo divide com Deus a sua santidade e a eficácia da salvação. E isso não pode ser verdade. Ou uma coisa ou outra. Portanto, ir a Cristo é um ato de Deus Pai. Jesus, Ele afirma com um termo, trouxer, que vem desse verbo de trazer, com a ideia de fazer vir a Cristo. Então, ninguém vem ao Pai se o Pai não o trouxer. Esse impelir, na ideia de fazer crer. Ele está usando uma figura de você se direcionar a sua vida em direção a Jesus. Isso é uma ação de Deus fazendo na pessoa. Então, é uma inclinação das intenções, da vontade, de tudo que você é, por aquilo que você crê, o que você acredita, o que você devota toda a sua confiança, para isso você vai se inclinar. E ele está afirmando de que nós só vamos até a Cristo, porque Deus Pai, Ele inclina as nossas intenções, nossas vontades por aquilo que nós cremos. E essa ação de atração é um poder interno, é um poder que Deus coloca dentro do homem. É uma atração amorosa que Ele faz quando Ele coloca o Espírito dEle. Esse poder interno é o Espírito dEle inclinando o coração a escolher a Deus. Então essa é uma ação que vem primeiro de Deus.
Observe comigo o que é que diz lá em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso é muito claro. É muito claro da onde vem a fé humana. É um dom gratuito de Deus, é um favor de Deus. Tito também concorda com isso lá, Paulo concorda lá em Tito 3:5 até o 6, ele diz: Ele nos salvou, Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então perceba, a ação ela é exclusiva sim de Deus. O lavar regenerador e renovador é do Espírito Santo. Então, quando Deus ele escolhe alguém, Ele está fazendo uma ação de ir até essa pessoa. Ele escolhe, Ele elege, e no tempo da graça dEle, da providência dEle, Ele vai e encontra essa pessoa com a voz dEle, que é a voz do Espírito Santo. João 16 também diz que quando Jesus vier, quando o Espírito Santo vier, o Consolador, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. Perceba, isso é o Evangelho. É do momento em que se crê para a salvação, até o momento que se é salvo plenamente, porque o juízo aconteceu, Jesus voltou. Então, toda a vida cristã, ela está nas mãos de Jesus. E isso Ele faz pela inclinação ao Espírito Santo. É o Espírito de Deus conduzindo o coração à fé, a crer, e por isso eu vou em direção a Jesus. O Espírito de Deus, pela fé somente, é quem abre os nossos olhos espiritualmente, impedidos de ver a verdade do Evangelho, e quem quebranta o coração duro, rebelde, que não aceita a soberania do Evangelho. Está na mão de Deus, através do seu Espírito, conduzindo, renovando, regenerando o coração do perdido. E presta bem atenção, porque ele está afirmando que é pela fé somente. Somente pela fé, e não por algo mais. Não existe algo mais. O algo mais é aquilo que a gente falou lá no início sobre, é um problema, porque esse algo mais é o algo mais que nós tendemos a crer que existe um Deus em nós somos esse próprio Deus, que pode decidir pelas coisas boas em relação a Deus, e deixar de vermos como nós víamos, e passar a ver como agora, aceitando a Deus, admirando a Deus, amando a Deus, fazendo as coisas que Deus requer. Esse algo mais, ele não existe. Pela palavra, é pela fé somente. E talvez nesse ponto, você possa estar olhando para a sua vida e possa se questionar sobre a veracidade, a verdadeira salvação. Talvez se perguntando se você realmente pode chegar à salvação plena em Cristo Jesus, no dia em que Ele vai voltar. Ou talvez, será que o Senhor me chamou para ser filho e participar com Ele do desfrute da vida eterna? Será que eu realmente sou filho? Fruto dessa forma de enxergar a fé, enxergar a caminhada cristã com esses questionamentos, com essas dúvidas, é porque nós vemos o efeito da depravação total em nossa vida e a nossa fragilidade de deixar uma vida pecaminosa, de deixar caminhos de idolatria, de amor ao dinheiro, da conformação com esse mundo.
e com a dúvida nós vivemos uma vida mais ou menos cristã. Ou nós concordamos que a vida cristã não é algo para nós. Talvez você enxergue que pelo fato de vir de Deus a sua salvação, e às vezes você não ouvir a Deus no seu dia a dia, dúvidas surjam no seu coração sobre a eficácia da sua salvação e da sua vocação. Mas eu quero que você observe comigo, pois na fala de Jesus há duas afirmações de extrema importância para fortalecer a nossa fé hoje. Primeiro, que Jesus ele garante a eficácia da nossa salvação. A garantia de que nós seremos salvos está nessa afirmação de Jesus. E eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Perceba, Jesus ele não está dividindo com ninguém a sua eleição. Jesus não está dividindo com ninguém a sua justificação, a sua e a minha santificação e a nossa glorificação. Tudo está nas mãos de Jesus. O termo que ele fala, ressuscitarei, é do verbo ressuscitar, é fazer levantar, é erguer, é levantar-se dentre os mortos. Jesus, ele tem a ação de fazer nós nos levantarmos de uma fé morta, de uma vida sem fé, de uma vida que está se deteriorando por causa da depravação total, por causa dessa cegueira, por causa da dureza do coração. Porque não se engane, essa cegueira e essa dureza de coração, ela não desaparece somente quando você ouve a voz de Deus. Plim, não. Isso é uma ação que Ele faz na vida da gente, na vida cristã. Ele vai modificando, Ele vai regenerando, Ele vai renovando pelo poder do Espírito Santo internamente, com a palavra dEle. Então, esse renascer que Ele está afirmando para a gente, que Ele vai fazer acontecer, nesse caso aqui, nessa fala de Jesus, no último dia, dando aquela ideia de tipo assim, você vai chegar no último dia vivo em mim, mesmo que os efeitos da morte cheguem em você e eu não volte antes de você morrer. Naquele dia, eu vou ressuscitar você dentre os mortos. A ressurreição dos cristãos, ela se refere a um acontecimento futuro, porém não desconsidera a ação contínua do Espírito sobre os filhos de Deus. Pois do contrário, não importaria a vida que nós temos entre o dia que nós somos vocacionados até o dia da volta de Cristo. Mas importa, a vida que nós temos é fruto da nossa vocação. E é fruto de uma vocação eficaz. É fruto de algo que Jesus, Ele mesmo afirma. Eu faço vir e eu ressuscito. Eu dou a vida. Observe o que é que diz em Filipenses 1:6. Saiu aqui rapidinho. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Observa, aquele que começou é Deus. Ele vai completar a obra dele, a obra de Cristo, até o dia. E Ele vai completar em vocês. Ele vai completar em mim. Ele vai completar naquele que Ele atrai para Ele. De modo algum, a gente leu aqui no início, de modo algum eu o lançarei fora. Jesus, Ele não vai depender de você e das suas ações para você ter uma verdadeira fé e vida cristã saudável, onde você enxerga a beleza da santidade de Deus e desfruta da pessoa de Deus. Ele se responsabiliza por isso.
E ele deixa bem claro que até o dia da volta de Cristo, ele vai completar a obra em nós. Fomos, pois, em Romanos 6,4, ele diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Perceba, a ação ela é inteiramente de Deus, nós somos passivos. Jesus ele garante a eficácia da nossa salvação. E isso diz respeito a um modo de vida para aqui e agora, porque senão ele nos chamaria e já nos levaria direto para o céu. Você é escolhido, você entendeu, você creu, então vem. Mas ele está deixando bem claro que é andarmos numa novidade de vida por esse poder de nos levantar da morte e cegueira espiritual que nós temos. E ele continua dizendo, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. A sua vocação, ela é a sua liberdade de servir a você mesmo, a sua própria vontade, ao seu próprio arbítrio. Porque o único arbítrio que nós podemos ter é para o mal. Não há liberdade. Se Deus deixasse com que nós escolhêssemos a nossa própria vida, o nosso próprio destino, se Deus não tivesse intervido desde lá do Éden, no dia em que o pecado entrou no mundo, não haveria mais mundo. Só destruição, só depravação. E ele deixa bem claro desde o início que ele é quem providencia graciosamente vida e a possibilidade de uma existência em desfrute e conhecimento da própria pessoa dele, e não sermos escravos da nossa própria vontade. A outra afirmação de Jesus, que é onde ele termina esse discurso, a ideia desse discurso: portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. A eficácia, ela é confirmada na inclinação do coração para Jesus. Então presta bem atenção nisso daqui. Quando Jesus, ele atrai o coração de um indivíduo a ele, quando Deus Pai age poderosamente, internamente, pelo Espírito Santo, no coração, atraindo, essa pessoa, ela ouve e aprende. Aprende do próprio Evangelho. Ela ouve, ela tem ouvidos para entender, ela tem olhos para ver, e ela tem um coração aberto a receber o Evangelho. Somente quando atraídos pelo Pai, é que os filhos de Deus, vêm a Cristo. Não há, tanto na decisão positiva de crer em Deus, em Cristo, como a própria fé, ela vem da parte de Deus. E é o Deus Pai, pelo seu Santo Espírito, que inclina o nosso coração a procurá-lo, a compreendê-lo, a ouvir a voz dele, e isso desde o início até o fim da nossa caminhada. Aquele que foi chamado por Jesus, esse dará ouvidos à palavra de Deus. Não há outro caminho para os que são vocacionados. Eles têm sim sobre eles a vida de Cristo, o poder de Jesus, conduzindo diariamente, conduzindo a uma novidade de vida.
Jesus ele faz referência aos profetas. Diz, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Ele está fazendo referência a um texto específico de Isaías 54:13, que diz, todos os teus filhos serão ensinados por Deus, e será grande a paz de seus filhos. Deus, ele ensina o coração de seus filhos. Deus, ele vai ao encontro daqueles que ele está atraindo. E isso não acontece somente num primeiro dia, talvez num dia onde há mais euforia, num dia onde há mais sentido de vida e de presença de Deus, mas hoje também, mesmo após anos e anos de caminhada cristã, Deus continua sendo aquele que ensina aos seus filhos. Deus continua sendo aquele que faz ser ouvido e faz ser conhecido. Então eu e você não precisamos andar desanimados por causa da inclinação da nossa carne, que ainda deseja o pecado, sim. Mas eu e você podemos ter a nossa fé fortalecida, firme, na convicção que aquele que iniciou a boa obra em nossa vida está nos ressuscitando, gerando vida no nosso ser, pela palavra e pelo Santo Espírito dele. Nossa caminhada, ela não depende da nossa força e das nossas boas intenções para conhecer a Deus. Deus nos escolheu para vivermos com Ele. Deus nos escolhe para andarmos em intimidade com Ele. E isso envolve a sua vida inteira cristã. Isso envolve o dia em que você ouviu a voz dEle, lhe chamando, lhe vocacionando, e isso envolve o que Ele fala para você hoje pela palavra dEle. A renovação da sua fé, a firmeza da sua caminhada, ela não depende de você. Ela depende exclusivamente de Deus. E isso diz respeito a você que é filho, que você pode pegar a palavra de Deus, você pode lê-la, e ela vai falar com você. Isso diz respeito que você pode orar e você vai estar falando com Deus. Isso diz respeito que Jesus, Ele sempre está presente na sua vida, na sua caminhada, efetivando a sua salvação. Ela nunca dependeu de você. A sua salvação nunca vai depender de você. E talvez aqui hoje, você seja alguém que esteja num ponto onde você tem conhecido a Deus, tem ouvido falar de Deus, mas precise ouvir a voz de Deus. E talvez Deus esteja falando com você. A palavra dele é muito clara de que é o Espírito de Deus inclinando o nosso coração à palavra dele, em buscá-lo, é que nós vamos buscá-lo. É ele derramando a fé que nós vamos ter de fato uma fé. E por mais que qualquer um de nós, com as nossas rotinas cheias, abarrotadas, nossas dificuldades de reger a nossa vida com mais equilíbrio, com mais sabedoria, o Senhor, Ele sempre renova a caminhada dos seus filhos. Porque Ele garante a eficácia da salvação. É em Jesus que nós temos toda a força motriz da nossa caminhada. Então, se você hoje tem escutado a voz de Deus, chamando você a uma devoção sincera, se você tem escutado que o Senhor lhe convida
a caminhar com mais intimidade, você não precisa fazer outra coisa a não ser apenas ir. A não ser ir. No nosso dia a dia, Ele nos chama e nós só precisamos ir. E muitas vezes Ele nos chama em momentos em que nós temos que deixar alguma coisa, ou que nós gostamos muito, ou que nós julgamos ser muito importante. E nesse momento nós só precisamos ir para desfrutar da voz dEle. A mesma voz que nos chamou para caminharmos com Ele para o resto de toda a nossa vida, é a mesma voz que nos chama diariamente para desfrutarmos do conhecimento dEle. Para finalizar, eu quero colocar essa frase do Spurgeon, que diz: minha esperança não existe porque eu não sou pecador, mas porque sou um pecador por quem Cristo morreu. Minha confiança não reside no fato de eu ser santo, mas no fato de, mesmo não sendo santo, Ele é a minha justiça. Minha fé não repousa sobre quem eu sou. Serei ou sinto, ou conheço, mas no que Cristo é, no que Ele fez e naquilo que Ele agora faz por mim. Eu e você, vocacionados, mesmo quando desanimados, nós só precisamos ir até Cristo. Nós só precisamos deixar com que Ele regenere, Ele renove, pelo poder da sua palavra, pelo seu Espírito, a nossa fé. E isso é para todos os dias. Quando eu ouvi a voz do Senhor me chamando, eu tive uma resistência enorme. No dia em que eu ouvi a Deus falando ao meu coração, e eu sabia ali que era Ele falando, naquele mesmo dia eu estava com uma viagem marcada para o festival de inverno que tem em Garanhuns. Naquela situação, minha vida ela estava realmente bem periclitante. Estava assim triste, estava assim bem vazia. E eu me lembro que naquele dia, depois de uma guerra que estava acontecendo no meu coração, de ir e vir, de escutar a Bíblia, de voltar, de pessoas, gente, a mais doida possível, falando de Jesus para mim. E naquele dia, não teve mais como resistir. Eu me lembro que eu tinha um medo enorme de me tornar crente. Eu fugia como o diabo foge da cruz. Faz sentido, né? Eu não era o diabo, tá? Mas eu estava bem comprometido com ele. E é incrível, porque aquela mesma voz que naquele dia afirmou só uma palavra para mim: confie. Eu duvidava que eu podia ser crente. Eu acreditava, se eu falar aqui, ok, eu vou seguir a Jesus agora, daqui a uma semana, eu vou estar voltando para tudo que eu estou fazendo. Essa era a certeza do meu coração. Então eu fugia. Mas naquele dia houve algo muito interessante. Eu não desconfiei mais. A voz que falou ao meu coração é a voz que até hoje ela diz ao meu coração. Olhando para a depravação, olhando para um coração duro, que muitas vezes anda pela própria cegueira,
que deixa um plano de leitura por 24 dias sem ser lido da Bíblia. É a mesma voz que hoje diz: confia em mim, eu tenho a eficácia da sua salvação. Essa voz, ela está presente nos filhos de Deus todos os dias. É ela que você tem que ouvir. É para ela que você tem que voltar. Você se enxerga como alguém que tem dificuldade de andar com bons frutos da salvação, tem dificuldade de amar a Deus, de se aproximar dEle, de ser fiel nos seus dízimos, de ser fiel na sua caminhada de leitura, de oração, de deixar aquele pecado, de deixar de dar a devida atenção à sua família. Você, homem, tem dificuldade de ser o líder da sua casa e de fato conduzir sua casa na palavra, e tem falhado por muitos dias. Você, mulher, tem tido dificuldade de ser submissa ao seu marido e andar de acordo com os preceitos da Bíblia de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A voz que falou com você no primeiro dia é a voz que fala com você todos os dias. E ela é quem tem a capacidade de fazer você obedecer, crer e ser santo. É a justiça de Jesus. Deixe a sua força de lado. Deixe o que você entende que tem de bom em você. Isso faz parte da corrupção do seu coração. Não tem nada de bom. Só quando nós cedemos a isso é que nós realmente desfrutamos da voz que fala ao nosso coração, que mesmo quebrantado, a gente sente alegria, que mesmo se sentindo fraco, a gente termina forte. Está em Jesus. Renova a voz do Espírito de Deus, fala no seu coração. Você que tem um dia de caminhada com Cristo, ou você que tem 20, 30 anos de caminhada com Jesus, deixa a voz dele guiar, a mesma voz que te vocacionou, deixa ela te guiar hoje, na sua caminhada, no seu cotidiano, na lida com seus filhos, na lida com a sua esposa, com o seu trabalho. Deixa ele regenerar tudo o que envolve o seu ser. Amém? Vamos orar.